criança é para ela ir para a escola que ela precisa do medicamento, então, afinal de contas, ela está em casa. Então, aqui eu consigo, de alguma maneira positiva, sempre tão positiva, que às vezes a gente tem que dar uns puxão de orelha, botar de castigo, às vezes nem sempre. A gente não é de ferro, nem sempre eu tenho calma, serena e tranquila com eles, mas a gente busca melhorar todos os dias, só que a gente percebe onde a gente está errando, né? Porque, afinal de contas, o filho é literalmente o retrato dos pais. Então, quando você olha para ele, você percebe que ele está reproduzindo um comportamento errado seu, cabe a nós, né, mudar essa situação. É você olhar e falar assim, cara, é isso que eu preciso mudar, e se esforçar para mudar, para que eles vejam que é assim que funciona. Teve uma época que eu gritava demais. Cara, você não pode bater, tá? Então, eu vou gritar, porque é muito irritante. Eu falava desse jeito, sabe? Muito bravo. Quando chegava lá na frente, eu falava, como que eu brigo agora? É hipocrisia. Eles estão Eu quero. reproduzindo. Me passa o contato dessa mentoria aí, que eu achei interessante, viu? Oh, Fez ela realmente foi você olhar pra dentro mesmo, né? Pra olhar si, para no caso, dentro, né? literalmente. Todas as vezes que eu Muito, faço muito uma coisa interessante. assim, eu percebo gente que. E é engraçado que você fica sensível ao seu redor. Às vezes a Aham. casa está de cabeça para o ar e você começa a dar uma voltada, né? Você começa a pensar o que aconteceu nos últimos 2 dias. Aí você vai, não tem nada, então o que aconteceu? Para você identificar o que tirou essa casa do eixo. E você ir lá naquele ponto e botar no eixo. É muito importante isso, e é o que mudou literalmente a minha vida, principalmente depois de outubro, foi quando eu fiz a mentoria, e foi um dos melhores investimentos que foi Muito maravilhoso. legal. E, então está sendo assim gratificante. Tá? É difícil, claro, não posso dizer que é fácil. Eu discordo com o Lipe na questão de não de ser uma questão só assim De sem escolha, necessidade? porque existem muitas famílias que eu sigo, aparentemente, né? Parece ser muito legal, faz, e não precisa necessariamente da criança ter algum tipo de dificuldade. Foi uma escolha. E também tem gerações, mãe que ensina filho, depois a filha, filhos, e assim A sucessivamente. minha, É a uma minha, cultura, às vezes, né? a minha parada com essa questão aí da escolha ou não é, é porque não é dar uma aula de piano, não Você é só dar dá uma uma aula de vez ou uma bateria, vez por semana, né? tá ligado? Tipo, não é. O meu medo é que as pessoas. É uma coisa que eu sempre falo, eu falava isso muito com a Vel. É, o meu medo é que as pessoas podem romantizar as coisas Isso é fato. porque Aham. elas estão vendo o que nós estamos fazendo. Tipo, hoje fazem 3, 16. Hoje vai. Nós já estamos indo para 18 meses dando aula em casa. Aham. Começou só o Band. Depois da pandemia, depois de fevereiro, que vieram os 3 para casa. Então, Aham. assim, teve todo um processo disso, teve uma parada. E o dia que a gente entrou com o Band, pelo menos no início, hoje a gente fala que não é uma coisa, pode não ser uma coisa permanente e tal. Mas lá atrás, não, velho. Era pra ser uma Sim. parada pra ir pra Aham. cima. Entendeu? Porque, pô, era ridículo, mano, a gente ir pra escola e ficar assim, o que vai ser, o que ele fez hoje? Nossa, eu tinha crise de ansiedade. O que foi que ele, tipo, de um professor um dia, o Qual foi a professor merda que ele fez, no gravar, caso? Seria isso, né? profe- então, o professor um dia gravar ele na escola jogando cadeira pro alto, jogando mesa, jogando livro, destruindo uma sala. E eu olhava assim e Aham. falava, bicho, esse não é a criança que eu tenho em casa, velho. São duas crianças diferentes. Até que a gente entendeu que em casa ele tinha limites.
Ele tinha seus episódios, ele tinha seus momentos assim de extravasar, ele tinha seus momentos de raiva, mas ele sabia que em casa, tipo, a versão brasileira, né? O buraco é mais embaixo. Na escola, eles não podiam tocar, eles não podiam oprimir. Há um ponto que Colocar o castigo. teve uma escola que eu não vou Tem os nomear, castigos, mas são castigos assim diferentes, né? A eu não vou gente, nomear, por ser pai e mãe, a gente é um pouco mais duro. eu não vou nomear a escola, mas teve uma escola, por exemplo, mano, isso me revolta até hoje. Teve uma escola, por exemplo, que a escola deu walkie-talkies para cada funcionário, Ô, louco. porque quando ele tinha os momentos dele, ele podia sair da sala e sair correndo no meio da escola. Então ficava, ó, o Benji acabou de passar aqui. Ah, o Benji tá ali. Ó, então, tipo assim, mano, ele era o rei do bagulho todo. Então, ele se achava, eu vou fazer merda, porque se eu fizer, eu vou fazer o que eu quiser do resto do dia. Vou Entendeu? chamar Então, atenção. e aí, nesse momento, nós ainda não tínhamos diagnóstico, ainda não tinha um monte de coisa. Aí que vem o processo de tudo e tal. Então, mano, nós estamos falando hoje de. Foram o quê? 2 anos, né, amor? 2 anos de 2 anos processo de de. processo passando por esse problema todos os dias. Mano, eu já vi a minha esposa indo pra escola chorando ou voltando da escola chorando. Tipo, de Entendi. vergonha do que estava acontecendo, ou de vergonha do que poderia estar acontecendo, que nem tinha acontecido nada, tá ligado? É, Então, assim, é por isso que eu falo que a parada não pode ser uma escolha, ok, ok. entendeu? Não, Porque nesse aspecto eu entendo. é aí que eu digo, porque, tipo, é aquela frase que o inglês tem, né? Que o dog is not for Christmas. Que, tipo, o cachorrinho não é pro Natal. Ele não é um presente de Natal. Você tem que manter ele a vida toda. Tá ligado? Então, assim, a minha parada é essa. Porque eu tenho muito medo, mano. Porque existem pais que talvez não tenham o suporte que nós temos. Nós temos nossos pais por perto, mesmo que moram longe, mas estão a uma ligação de distância. Nós temos, graças a Deus, hoje uma liderança fenomenal espiritual, que é o nosso pastor, a pastora e tal, que a gente sempre fala com todo mundo. Nós temos amizades que só nos agregam, entendeu? Então, assim, a gente não. O que é mais importante, nós Porque dois eu até damos. fico pensando, para criticar, deve ter muitas pessoas para criticar quem tá fazendo isso, né? Quando eu falei, Cleuber, que ia fazer o homeschooling esse ano passado, agora, acho que no meio do ano, que eu falei, você decidiu tirar os três, não lá o Josh e a Ju, essa vai ser não, porque eu acho que não adianta ficar com um só, eu acho importante eles terem um ao outro e tal. E, nossa, mas foram tantas, assim, tipo, como assim? A responsabilidade depois vai ser sua, você não acha que seu filho vai ir, você não acha que seu filho vai aquilo. Eu falei, ele não tem ainda idade para. Então eu tenho que fazer no momento. Então o que a gente acha, o que eu acho melhor para ele é isso. Mas até essas críticas, até esses questionamentos me deixavam muito mais insegura com a sala toda pronta. Ah, eu não sei se isso vai dar certo. Eu falava desse jeito, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai dar tudo certo? Será que ele vai ficar bem? Será que eles vão aceitar eu ensinar, tipo assim, literalmente todos os dias, bonitinho, bastante matérias? E eu ficava muito preocupada, isso é normal, só que a importância do seu parceiro, o esposo, a esposa, estar no mesmo barco que você é muito